Pensa aí em Porto Seguro. O que vem na cabeça? Praias, festa, o famoso berço do Brasil, certo? Pois é, essa é a imagem clássica, aquela do cartão postal. Só que por trás dessa foto perfeita existe uma história, olha, bem mais profunda e eu diria bem mais complexa. Hoje a gente vai desembrulhar essa história para entender como essa imagem foi construída e, principalmente, o que ela acaba escondendo. Então, a grande pergunta é essa: a história que Porto Seguro conta pra gente é a história toda? Ou será que é uma versão, assim, meio editada, sabe? Feita sob medida pra ser vendida? Bom, vamos mergulhar fundo nisso agora. O nosso ponto de partida é exatamente esse lugar, a cidade histórica. São essas igrejas, esses casarões coloniais, que dão forma para a narrativa do descobrimento, né? O tal do Marco Zero oficial da nação. É uma imagem poderosa e, como a gente vai ver, um ativo que vale muito, mas muito dinheiro. Só que, olha, essa imagem de paraíso não surgiu do nada, não. Ela foi, na verdade, o resultado de um plano muito bem pensado para transformar o que era uma vila de pescadores isolada no grande destino turístico que todo mundo conhece hoje. E a mudança foi, assim, meteórica. Foi tudo impulsionado por algumas decisões bem estratégicas. Primeiro veio o reconhecimento oficial pelo IPHAN, depois a chegada da BR-101. Isso literalmente colocou Porto Seguro no mapa do Brasil. Pensa só, em menos de 20 anos, aquele lugar super pacato virou uma verdadeira potência do turismo. Para a gente entender essa estratégia, tem um conceito que é fundamental aqui, o de capital simbólico. A ideia é bem simples, na verdade. O título de berço do Brasil deixou de ser só um fato histórico e virou o principal produto da cidade. Um capital que podia e que foi convertido em dinheiro vivo. Essa citação de 1973 mostra bem o clima da época. A história que estava sendo vendida era exatamente essa. A chance de redescobrir um pedaço perdido do nosso passado que agora estava ali, ao alcance de todo mundo. Era uma aula de história viva, mas uma aula, digamos, bem embalada para consumo. Claro, né? Quando a história vira um produto, o conflito é quase inevitável. E em Porto Seguro, o crescimento explosivo do turismo colocou frente a frente duas visões de futuro que eram completamente opostas. Imagina um cabo de guerra. De um lado, estava o IPAN, tentando preservar a autenticidade do lugar, a cultura. Do outro, o mercado imobiliário do turismo, querendo expandir tudo. Hotel, restaurante, loja, para lucrar o máximo possível. Eram duas forças com objetivos que não batiam, disputando cada metro quadrado da cidade. Então, o ponto crucial é que o lado comercial acabou levando a melhor. O que surgiu ali não foi uma cidade preservada na sua essência, mas sim um cenário. Uma cidade fachadista, sabe? Onde as frentes coloniais eram mantidas bem bonitinhas para a foto do turista, mas por dentro tudo virava loja ou restaurante. Mas a história fica ainda mais complexa, porque para construir essa narrativa do berço do Brasil, não bastava só criar um cenário. Foi preciso também apagar ativamente uma outra história que já existia ali há muito, muito tempo. E o que choca um pouco é justamente o contraste que a gente vê. De um lado, toda a celebração da chegada portuguesa na cidade histórica. Do outro, a pergunta que fica no ar é: tá, e os monumentos dos povos que já estavam aqui? Cadê? Onde é que eles estão? A resposta é brutalmente simples. Eles não estão lá. A paisagem de Porto Seguro é basicamente uma homenagem aos colonizadores. Os habitantes originais, o povo Pataxó, foram sistematicamente apagados da história oficial que a cidade decidiu contar e, claro, vender. E esse processo todo não ficou só no campo das ideias, dos monumentos. Ele gerou consequências muito reais e bem duras para a população local, criando uma cidade que é socialmente dividida. É que enquanto o foco do turismo estava todo concentrado na orla e no centro histórico, uma outra cidade, muito maior e bem menos visível, crescia na periferia, o Complexo do Baianão. E o mecanismo por trás disso é um ciclo bem clássico, que o turismo só acelera. A terra na costa fica caríssima, o que acaba expulsando os moradores originais que não têm mais como viver ali. Eles são forçados a ir para a periferia, e é daí que nasce o Baianão, que é um fruto direto desse modelo de desenvolvimento que beneficia alguns e desloca muitos outros. Mas essa história, felizmente, não termina nesse apagamento e nessa exclusão, porque nos últimos anos, o povo Pataxó, aquele mesmo que foi invisibilizado na narrativa oficial, começou a lutar para retomar e reescrever a sua própria história.
E é aqui que vem a grande virada da história. A resistência Pataxó hoje tem muitas caras. Eles estão na política, elegendo representantes, estão na universidade, buscando formação, estão no mundo digital, contando a sua própria versão dos fatos. E de uma forma que eu acho genial, eles estão se apropriando da principal ferramenta econômica da região, o turismo, para fazer um etnoturismo nos seus próprios termos e, com isso, fortalecer a sua cultura. No final, a história de Porto Seguro deixa uma pergunta que serve para qualquer viagem que a gente faça. Quando visitamos um lugar, que história estamos de fato consumindo? E talvez o mais importante, que outras histórias precisaram ser silenciadas para que essa que a gente vê, a do cartão postal, pudesse ser a única história contada?